Boa tarde. Chegamos em finalzinho de fevereiro, né? Mais um mês para o município estar apresentando a audiência pública. Então, com alegria, cumprimento a todos aqui os presentes. Também aproveito para cumprimentar os que nos acompanham via Facebook da Câmara Municipal. Sejam todos bem-vindos. Terceiro quadrimestre de 2025, né, é a pauta desta audiência pública. Isto atendendo à Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme o seu artigo 9º, no parágrafo 4º, que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo ele demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública. Vamos estar apresentando, então, o balanço financeiro, o balanço orçamentário e também as suas definições. O balanço orçamentário, ele trata-se de um demonstrativo contábil que, num dado momento, confrontam com as receitas previstas, com as realizadas e as despesas fixadas com as executadas, ambas discriminadas na lei orçamentária, conforme regulamenta a Lei Federal 4.320. A receita pública, ela é todo e qualquer recolhimento feito aos cofres públicos, como impostos, taxas de contribuições e outras fontes também de recurso. A receita ela se classifica em receita corrente e receita de capital, onde a receita corrente é aquela oriunda de arrecadações de tributos próprios e também de transferências. Contribuições sociais e econômicas, serviços, cobranças da dívida ativa e outras. Estas receitas elas são destinadas a atender às despesas correntes. A receita de capital são aquelas provenientes da venda de bens e direito da realização de operações de créditos, né, que seriam os empréstimos, também de convênios destinados à realização exclusiva de despesas de capital. Aí, tratando-se de despesas públicas, né, a despesa pública ela constitui-se de todos os gastos que são fixados na lei orçamentária, ou em leis especiais destinadas à manutenção e o funcionamento da administração pública. Ou seja, a execução dos serviços públicos e dos aumentos patrimoniais, a satisfação dos compromissos da dívida pública, restituição ou pagamento de importâncias recebidas a título de cauções. Temos, dentre as despesas, também a classificação. Assim como a receita, a despesa também se classifica em despesa corrente e despesa de capital, onde a despesa corrente são aquelas despesas que são destinadas a gastos com pessoal e obrigações, encargos da dívida, juros, material de consumo, serviços e encargos diversos. Ou seja, gastos na manutenção de projetos e atividades. Enquanto a despesa de capital são aquelas destinadas a investimentos, como as obras, as instalações e as aquisições de equipamentos e também de materiais permanentes e amortização da dívida. Explanado, né, a respeito do orçamento, vamos ver a execução. A execução orçamentária para este quadrimestre ficou da seguinte maneira. O município teve de receitas tributárias uma previsão inicial de R$ 5.539.802,99 e arrecadado no quadrimestre R$ 3.532.143,20, totalizando no exercício o montante de R$ 7.792.643,32. Também
receitas de contribuições, onde teve uma previsão inicial de 460 mil, e ao final do exercício, né, somados 3 quadrimestres, um montante de R$ 594.539,38. A receita patrimonial, inicialmente previsto R$ 1.412.000, e ao final do quadrimestre totalizou uma arrecadação de R$ 2.106.623,21. As receitas de serviço, inicialmente estipulada em R$ 2.489.000, ao final do exercício arrecadou-se R$ 2.613.008,98. As transferências correntes, com a previsão de R$ 43.649.812,08. No quadrimestre arrecadou R$ 19.773.465,93, totalizando, ao final do quadrimestre, o montante de R$ 55.606.576,06. Outras receitas, totalizou no exercício R$ 757.302,04. E a receita de capital, inicialmente, R$ 1.252.573, e ao final do quadrimestre, o montante de R$ 10.664.079,45. Apresentadas as receitas, na sequência, irei apresentar a respeito das despesas. As despesas nesse terceiro quadrimestre, com uma dotação atualizada de despesas correntes em R$ 74.011.970,64. No quadrimestre foi executado R$ 22.272.982,08, acumulando até o quadrimestre R$ 64.389.149,35. Isso é o acumulativo de todas as despesas, tanto com pessoal e encargos, encargos da dívida e também outras despesas correntes. Quanto às despesas de capital, a dotação atualizada para o terceiro quadrimestre foram de R$ 30.260.978,35, com despesas empenhadas no quadrimestre de R$ 4.777.787,91, acumulando no exercício o total de R$ 24.254.302,96. Acumulado entre investimentos, amortização da dívida, seguindo deixa eu me achar. O mouse foi para outra? Tá aqui. Só tá aqui. Bom, finalizando aqui as despesas, vamos para as receitas corrente líquida. Tá. Apareceu. Tá, vamos continuar aqui então.
apresentando a respeito das receitas correntes líquidas. As receitas correntes, elas totalizaram ao final do quadrimestre R$ 78.347.358,87. Dentre elas, as receitas tributárias, as receitas de contribuições, as receitas patrimoniais, as receitas de serviço, também as transferências correntes e outras receitas correntes. Evidenciando aqui as transferências correntes, que totalizaram ao final do quadrimestre R$ 64.483.241,94. Ao final, teve as deduções, né, para a formação do Fundeb, no montante de R$ 8.876.665,88. No exercício de 2025, teve uma entrada também de emendas parlamentares no valor de R$ 1.300.000. Assim, a receita corrente líquida para fins de limite, ela fechou o exercício no montante de R$ 68.170.692,99. Os limites que vêm a seguir Os limites atendem, né, à Lei de Responsabilidade Fiscal e, conforme demonstra no seu artigo 18, para efeitos da lei, entende-se como despesa total com o pessoal o somatório de todos os gastos do ente da federação com os ativos, inativos e pensionistas, relativos a mandados eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros do poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, sendo elas fixas ou variáveis, os subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive os adicionais, como gratificações, horas extras, vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como os encargos sociais e também as contribuições recolhidas pelo ente às entidades previdenciárias. Atendendo Atendendo à Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 19, para os fins do disposto no caput do artigo 169 da Constituição, as despesas de pessoal, né, total com pessoal em cada período de apuração e em cada ente da federação, ela não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, em se tratando de município, em 60%. Continuando, no artigo 20, a repartição dos limites globais, citado no artigo 19, ela não poderá exceder os seguintes percentuais. No item 3, que trata da esfera municipal, 6% para o legislativo e 54% para o poder executivo. Assim sendo, vamos, então, apresentar agora as despesas que o município teve neste quadrimestre e neste fechamento de exercício. O total de despesa com pessoal foram de R$ 29.400.000
R$406.019,05. Como foi apresentado anteriormente, a receita corrente líquida para efeito do limite, R$68.170.692,99. Isto representa um investimento com pessoal na porcentagem de 43,14%. Ainda se tratando de limites, temos os limites com a educação, bem como os limites com a saúde. No artigo 12 da Constituição, diz que a União aplicará anualmente nunca menos de 18% e os estados e Distrito Federal e os municípios 25%, no mínimo, da receita resultante de impostos compreendida e proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Enquanto à saúde, segundo determina a Constituição em seu artigo 198, parágrafo 2, item 3, 15% dos impostos arrecadados pelo município, conforme determina o seu artigo 156, 158 e 159. Ele deve ser destinado às ações e serviços de saúde pública. Vale ressaltar aqui que pode ser além do mínimo, porém nunca inferior a este mínimo recomendado. Vamos ver agora, a gente viu então que o município tem a obrigação de atender, né, estes limites constitucionais, e agora vamos ver os números, né, o cálculo para a receita do limite em relação à educação. Receitas de impostos, são as receitas municipais. Nela inclui o IPTU, o ITBI, o ISS e o Imposto de Renda. Estes 4 impostos, né, teve uma previsão inicial de R$4.532.771,49. Até o quadrimestre, né, ou até 31 de dezembro de 2025, a arrecadação totalizou R$7.049.746,97. Em relação às transferências constitucionais, a relação composta pelo FPM, também o ICMS, o IPI, o ITR, o IPVA e outras transferências constitucionais. Inicialmente, com a previsão de R$38.628.687,22. Ao final do exercício, totalizaram uma arrecadação de R$47.497.272,46. Bom, ao final, o total das receitas, né, até o final do quadrimestre, sendo o somatório das receitas de impostos e também das transferências constitucionais, o montante foram de R$54.547.019,43. Com base nesta receita, vamos observar o desempenho em relação à educação. A despesas total com educação no exercício, voltado para pessoal ativos, né, foram de R$11.291.286,10. As demais despesas, R$4.171.254,88. De capital, R$419.949,81. Considerando a receita realizada até o quadrimestre, o valor mínimo exigido para fins de atender o limite
foi de R$ 13.636.754,86. E a educação teve um valor investido de R$ 14.437.206,14. Isso equivale, em porcentagem, uma aplicação de 26,47%. Ainda, falando dos limites da educação, temos o Fundeb, que é um fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação. O município, então, teve um montante de receita do Fundeb de R$ 6.923.268,21, dentre uma complementação do EIT, que é a educação em tempo integral, de R$ 146.344,98. E também uma complementação do VAAR, que é o valor aluno, de R$ 17.457,31. A aplicação desta receita com os profissionais da educação somaram ao final do quadrimestre R$ 6.588.874,35. Isso representa, em porcentagem, 95,17%. Teve também despesas do VAAR no montante de R$ 19.220.000, corrigindo, R$ 19.220,10. Tá. Concluindo aqui a apresentação dos limites da educação, sigo apresentando os limites com a saúde. A receita realizada até o quadrimestre foram de R$ 51.433,89. As despesas com a saúde, elas totalizaram R$ 21.482.933,66, sendo deste total, as despesas com a saúde pública, né, com ASPES, foram de R$ 8.032.733,84. Então, de demais despesas que não são computadas, né, para efeito de índice, um montante de R$ 13.450.199,82. Com base nesta receita, as despesas, né, mínimas exigidas para fins de limite, aliás, o valor mínimo, eles foram de R$ 7.714.963,35. E as despesas executadas para fins de limites foram de R$ 8.032.733,84. Em porcentagem, isso corresponde a 15,62%. Já caminhando para a finalização desta apresentação, o resultado financeiro, né, onde tivemos um ativo financeiro de R$ 21.566.491,57 e um passivo financeiro de R$ 9.747.705,55, fechando este terceiro quadrimestre com um superávit de R$ 11.818.786,02. Lembrando que este valor é composto de todas as fontes de recursos, inclusive a livre, né, disponíveis nos cofres do município. Finalizo aqui a minha apresentação. Agradeço aos presentes e também a todos os munícipes e autoridades que nos acompanharam via Facebook. Boa tarde a todos e muito obrigada.